Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, Elias estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então, irmãos, aqui o rei Acasias, o filho de Acabe, que já tinha tido lá uma sentença de morte e não de cura, por quê? Por ter mandado consultar demônios ao invés de consultar Deus, ele decidiu prender Elias. O rei Acasias, e as pessoas que não têm entendimento, as pessoas, me perdoem, mas as pessoas tolas, elas se levantam contra homens de Deus que traz um alerta. Muitas vezes você fala, ô irmão, às vezes nem irmão, nem irmã mas você fala, não faça isso, porque isso desagrada a Deus, vai trazer mal para a sua vida. O que acontece? Essa pessoa, ela se levanta, ela se insurge contra alguém que está divertindo, que está informando, que está procurando o seu bem. E quando o homem de Deus alerta sobre práticas pecaminosas, poucas pessoas reconhecem e poucas pessoas agradecem. Mas não é porque a maioria se levanta contra, ou vem até se insurgir contra nós, que nós vamos deixar de falar, porque a nossa função, a nossa missão é falar, irmão. Você veio para ser transformado por Deus e servir a Deus, levar a palavra de Deus e falar principalmente para aqueles que estão no caminho errado, aqueles que mais precisam. Por isso, nós falamos outro dia, eu volto a repetir, hoje está faltando Elias, hoje está faltando João Batista, que falem o que Deus mandou falar. Porque hoje estão tentando agradar as pessoas. Aquele que serve a Deus, ele fala aquilo que diz a palavra. Fala o que as pessoas precisam e não aquilo que elas querem ouvir. E hoje em dia parece que infelizmente está havendo uma tendência de falar aquilo que as pessoas querem ouvir para não soar antipático, para encher as igrejas, para... Irmão, nosso compromisso tem que ser com Deus. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 33:6 que o atalaia omisso, aquele que não adverte, aquele que não fala, ele vai dar conta das vidas que se perderam. Ele vai ser responsabilizado. Deus lhe trouxe uma palavra para você levar para fulano, beltrano e ciclano, para as pessoas que te disseram que você não levou. E a pessoa pereceu. Você tem uma cota de responsabilidade nessa perda. Então o atalaia é omisso, ele vai dar conta no dia do juízo, no grande tribunal de Cristo, das mensagens, dos avisos, dos alertas, das exortações que Deus mandou transmitir e ele não transmitiu por receio, por medo ou por querer agradar alguém. Irmãos, essa conversa que a gente ouve de vez em quando aí, não importa o que você pratica, venha que Deus vai te mudando, Deus vai te transformando. É uma estratégia, irmão, Então vem, você está praticando isso, vem e tal, mas tem que advertir. Importa sim, e importa muito o que você está praticando. Se você está servindo a ídolo, se está servindo a espírito, importa muito, porque se hoje pedirem a sua alma, você vai perecer por toda a eternidade. Importa sim. Essa história de Deus vai te transformando. E se pedirem a alma dele naquele dia, no dia seguinte, naquela semana, não teve tempo da transformação. Então tem que ser advertido, tem que ser... Aí com a advertência, com a informação, a pessoa decide o que faz ou não. Se ela rejeitar, a responsabilidade é dela. Então nós, irmãos, temos que falar como falava Elias. Elias levou a mensagem que era dura, corria um risco de ser preso. E aqui o rei se levantou e mandou 50 homens com o capitão para prendê-lo. Irmãos, nós temos que agradar a Deus. Só a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, as pessoas são beneficiadas. Mas quando você procura agradar as pessoas,
elas são prejudicadas. O mundo persegue quem é de Deus. Por quê? Porque a nossa informação e a nossa conduta, ela denuncia o pecado das pessoas. Não, todo mundo faz, isso é normal, só os crentes que não fazem, porque eles são isso, aquilo. Não, eles estão fazendo isso, né? Então será que nós não estamos errados? Faz eles pensarem. E por isso que eles se levantam, porque eles querem que nós façamos parte do mesmo saco, do mesmo balaio. Mas não, nós decidimos obedecer a Deus e não fazer aquilo que muitos acham que é certo. A palavra do Senhor nos ensina, em Mateus capítulo 7, que a porta larga leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. Poucos entram pela porta da salvação, porta estreita. Aonde tem muitos? Aonde tem poucos? Muitos não querem saber do Senhor. Muitos não querem saber da palavra. Muitos estão procurando portas largas, que pode tudo. Portas que não tem um Elias, que não tem um João Batista para divertir. Quando você diverte, irmão, pare com essa idolatria, pare com isso, porque isso é idolatria e Deus condena. Pare de consultar espíritos enganadores. As pessoas vão se levantar contra nós, ou com aquele que está divertindo, como Acasias se levantou. Mas não deixe de falar, porque o nosso compromisso é com Deus. E nós, um dia, essas pessoas nos agradecerão. Aquelas que ouvirem, aquelas que aprenderem, como nós fomos alcançados. Nós, no passado, também criticávamos. Nós, no passado, também não queríamos saber. Mas hoje nós agradecemos aqueles que nos advertiram, aqueles que nos exortaram, aqueles que nos informaram. Amém, povo de Deus? E o versículo 10 diz: mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a seus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Segue o texto. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50 soldados. E esse lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. 100 homens, mais os seus líderes, pereceram, foram consumidos por fogo. Fogo dos céus, não fogo do inferno, fogo dos céus. Porque ordenaram, porque não respeitaram, porque se levantaram contra o homem de Deus, se levantaram contra Elias. Irmão, peça, respeite e não ataque um ungido de Deus, um servo de Deus, porque isso seria ordenar, desrespeitar e atacar o próprio Deus. Entenda, irmãos? Lembre-se do caso do Paulo, em Atos capítulo 9, que o Paulo perseguia a igreja, mas o Senhor Jesus, numa visão, num clarão, quando ele ficou cego, o Senhor perguntou, por que me persegues? O Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja, os homens de Deus. Mas quem persegue a igreja, persegue os homens de Deus, está perseguindo o próprio Senhor. E o Senhor vai falar, por que me persegue? Aquele que afronta, aquele que desrespeita, aquele que ataca o ungido do Senhor, está atacando o próprio Deus. Vai perecer, vai ter problemas, irmãos. A oração que Elias fez, nós devemos fazer. Ô pastor, mas misericórdia. Irmão, nós devemos fazer. Não contra pessoas, mas contra os males. E contra os nossos inimigos, os espíritos malignos, por trás de todos os males. Esse é um tipo de clamor, de oração, de profecia,
de afirmação que o cristão tem que fazer. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu sobre esse mal, sobre o espírito que está causando esse mal, sobre o espírito de doença, sobre o espírito do vício, sobre o espírito da perturbação, da miséria, da rebeldia, o espírito que age para destruir a família. Que nós façamos essa oração. Feche os seus olhos, repita comigo. Se eu sou servo de Deus, homem ou mulher de Deus, que caia fogo do céu sobre todos os males que me afligem e que afligem a minha família, em nome de Jesus. Amém. Nós devemos, irmãos. Elias fez, um homem de Deus, não fez pela sua cabeça, fez dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós devemos fazer. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse mal, que acabe com esse mal, que acabe com esse espírito de doença, perturbação, seja o que for. E você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é temente a Deus, você ouve a Deus, glorifica a Deus. Como Elias, como João Batista, como muitos outros. E veja o que aconteceu no versículo 13 ao 15. E tornou a enviar um outro capitão dos terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, já mudou algo, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos, homem de Deus. Já mudou o discurso aqui, né? Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50, porém agora, seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Vejam a diferença. Quando um capitão se humilhou, suplicou, pediu, não ordenou, clamou por compaixão, o anjo de Deus ordenou a Elias: desça com ele e não temas. Elias obedeceu e foi ao encontro do rei. Vejamos como é importante a maneira como você aborda, a maneira como você entra na presença de Deus, do enviado de Deus, com humildade no coração, suplicando, clamando, e não agir de uma maneira prepotente e soberba, como aqueles primeiros agiram. O homem de Deus, ele deve ser comandado por Deus. Desce depressa, que o rei te chama. Não. Quem me comanda, quem me envia é Deus, e não o rei. Desce depressa, desce, senão vai te acontecer. Não. O homem de Deus deve ser comandado por Deus, pela palavra de Deus, e não por pessoas que não têm comunhão com Deus. Irmão, você não tem que estar dando ouvido a pessoas que não têm comunhão com Deus. Você tem que ouvir a Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Assim Deus vai ser o seu Senhor. Assim Deus vai dirigir a sua vida. É dessa maneira que você tem que agir, irmãos. É dessa maneira que você tem que buscar. Em nome do Senhor Jesus, é nesse posicionamento. É nesse posicionamento que nós devemos ter. Com humildade, na presença do Senhor, né? E não desça, e não temas, né? Quando o anjo ordenou a Elias, Elias agiu porque era a direção de Deus. Irmão, antes de agir, espere a palavra de Deus. Não procure agradar pessoas. Agrade a Deus. Não procure nem agradar você, irmão. Procure agradar a Deus em primeiro lugar. E você vai fazer o melhor para você e para as pessoas quando você agrada a Deus. Muitas vezes agradar pessoas é enganá-las. E
agradar a Deus é abençoá-las. Você vê uma conversa de um golpista, ele vem com uma conversa super agradável, irmão. Então toma cuidado, e aqueles que querem agradar pessoas, o cristão tem que agradar em primeiro lugar a Deus, e Deus vai agir sobre as pessoas. É claro que não precisa ser grosso também, né? Tem que ser sábio ao dizer não. Não porque a vontade do meu Deus não é essa. Não porque isso contraria a palavra de Deus. Não, mas eu quero é isso, é aquilo. Não adianta justificativa. Eu fico com a palavra do meu Deus. É Deus que eu sirvo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não posso lhe fazer isso porque isso contraria a palavra, a vontade do meu Deus. Não, mas... não. Questão encerrada. Se eu agradar a Deus, se eu fizer a vontade do meu Deus, Ele vai te abençoar. Vai abençoar a mim e a você. Mas se eu fizer a sua vontade de desagradar o meu Deus, eu vou ficar na mão do inimigo. E vou demonstrar que eu não creio, que não tenho fé em Deus. Assim o cristão deve agir. E diz aqui o versículo 16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal, Zebu, Deus de Ecrom? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. A palavra, a sentença do Senhor não mudou. Por que não mudou? Porque Acasias não mudou. Acasias soberbo não se arrependeu. Ele não mudou. Ele não clamou, ele não se humilhou, ele não fez como fez Ezequias, que recebeu uma sentença e clamou, se humilhou diante de Deus. Aqui, ele se manteve na posição, não se humilhou. O capitão se humilhou com seus soldados para preservar os seus soldados a vida dele. Mas o rei não. Irmãos, o rei que consultava lá um demônio, Baal, Zebu, ele pereceu porque desagradou a Deus, desconsiderou a Deus. Aquele que diz que crê em Deus e consulta uma série de coisas, desagrada a Deus. Não vai receber nada de Deus, não vai ter livramento de Deus. Os que consultam ídolos, espíritos, mandingas, horóscopos e um monte de outras coisas estão cegos, estão entorpecidos, aqui como o rei Acasias, não veem, não analisam os frutos, não questionam, não veem as incoerências e as inconsistências dessas coisas, as tolices dessas coisas. A soberba do homem faz com que ele invente um Deus do seu jeito. Não, eu creio em Deus do meu jeito, soberba. Deus é aquele que está escrito na sua palavra e não aquilo que você imagina ou que alguém imagina. Deus é o Deus da palavra. O Deus verdadeiro é o Deus da palavra e não é conceito de homens. É descrição do próprio Santo Espírito de Deus. Entendam. Deus é quem a sua palavra diz. Rejeitar a palavra, rejeitar Deus. O maior conselho que nós podemos dar para alguém é: conheça a palavra, creia na palavra e obedeça a palavra. E para com tudo aquilo que contraria a palavra é mentira, é engano, é ilusão. E algo que ficou um grande ensinamento para nós foi a oração do Elias. O Elias era hábil, né, em clamar e pedir fogo do céu. Né? Ele já tinha clamado para cair esse fogo do céu sobre o holocausto, sobre os 450 feiticeiros de Baal. E aqui ele repetiu: se eu sou homem de Deus, se eu sirvo o Deus verdadeiro, que caia fogo do céu sobre esse mal. Que caia fogo do céu sobre os espíritos que estão por trás desse mal. É isso, irmãos. Aqui foi um verdadeiro desafio com relação ao rei Acasias, aqueles capitães, e com aqueles soldados. Porque se ele não fosse homem de Deus, não cairia fogo do céu. E seria envergonhado. Nós devemos
ter consciência que nós somos servos do Senhor, ter consciência que nós somos homens e mulheres de Deus, e clamar como clamou Elias, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?